Amém, graças a Deus. É sempre muito bom estar com os irmãos aqui. É muito gostoso, né? 2 ou 3 em nome de Jesus. A graça, a perdão, a misericórdia, a força, a salvação, né? A resposta das nossas orações, porque a Bíblia diz que o Senhor está no meio de nós. Amém? Quando nós nos reunimos em nome dEle, Ele está. Olha que coisa fantástica, né? Nós somos mais que 3, mas eu fico pensando, então quanto mais, né, deve ser mais a presença? Não, né? O texto é 2 ou 3, não importa a quantidade. Se é em nome dEle, Ele está entre nós, amém? E é nessa convicção, é lembrando dessa estratégia que Deus colocou no coração do pastor Labieno, de quando nos reunirmos, nos lembrarmos, né, de que estamos fazendo isso em nome de Jesus, e que em nome de Jesus isso traz muita coisa, né? Então vamos orar e vamos pedir juntos para que o Espírito fale conosco, né? A gente veio aqui, eu não sei você, mas eu vim para ouvir, né? Não é, Eduardo, não é, Augusto? Elton, a irmã, o Anderson, o Arlen, a gente vem para ouvir a voz dele, né? E como a gente precisa, né? Eu não sei se os irmãos sentem isso, mas como eu preciso de ouvi-lo, eu preciso de entender qual é a direção, o que de fato o Senhor quer para mim, qual é a direção clara que Ele tem para a gente. E ela está aqui, né? Ela está aqui, e quando a gente abre a Bíblia, a gente sabe que ela virá, amém? Senhor, nós como igreja nos colocamos na Tua presença, agradecidos porque estamos reunidos em Teu nome, certos que Tu estás aqui, Senhor. E eu peço que o Senhor abra a percepção nossa, que nossos olhos Te vejam, que nós possamos tocar o Senhor nesta noite, ó Deus, que nós possamos escutar o Senhor, provar do Senhor, que nós possamos nessa noite, ó Deus, sentir o Teu cheiro nesse lugar, e que o Senhor tenha plena liberdade de falar com cada um de nós. O Senhor me conhece, conhece os meus irmãos que estão aqui, sabe o que cada um veio buscar, o que cada um tem colocado diante do Senhor, e nós sabemos que o Senhor tem uma palavra para nós, porque é em Teu nome que nós estamos reunidos, 2 ou 3, em nome do Senhor, ó Deus, crendo de todo o nosso coração, que o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor, por isso, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Vamos abrir lá no Evangelho de João 21, quando Eduardo tocou essa última música, que tem aquele trecho, né, que ele prepara os pães e chama a turma, né, a fogueira. Eu ri porque a gente vai ler esse texto. João. Amém. Amém. Todo mundo achou? Amém. A Bíblia diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, e foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. E embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu.
E Jesus lhes disse: venham comer. E nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestias e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar Jesus. E então lhe disse: siga-me. Amém. Queridos, eu tive a oportunidade de ministrar numa conferência e o título era muito interessante. Era assim: ou nós somos, existe dois tipos de pessoas no mundo. Ou nós somos um coração missionário, ou nós somos um campo missionário. Essa era a proposta da conferência. Então, coração missionário, então, na visão, são todos aqueles que conhecem e tiveram encontro com Jesus, né? E o campo missionário é aquele que não conhece, né? Mas eu queria propor aqui nessa meditação com os irmãos que nós somos as duas coisas. Nós que conhecemos, que amamos, que tivemos um encontro com Jesus. Eu fiz 32 anos esse ano, que eu conheço a Jesus. Eu tinha 18 anos. Foi uma experiência muito diferente. O Senhor me visitou numa sala de escola dominical e eu estava ali meditando na palavra com um grupo de cristãos que eu havia viajado. E eu disse para Deus: eu quero te ver. E o Senhor se manifestou de tal maneira onde eu estava que eu caí de joelhos. E Ele me chamou com tudo que eu estava, com as minhas dores, com a minha cultura complicada, né? Com as minhas visões distorcidas sobre a vida. E Ele me chamou, né? E Ele me tornou um coração missionário. Mas a gente vai aprendendo e olhando aqui para esse texto, de que nós somos esse campo missionário porque caminhada com Deus não é uma coisa mágica. A caminhada com Deus não é uma coisa assim, ó, hoje eu estou... O transportar do reino das trevas para a luz né? O Senhor faz assim, Ele transporta a gente das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é instantâneo, isso eu tenho certeza. Isso aconteceu no mundo espiritual, amém? Você tem convicção, você está no reino de amor, diz a palavra. Mas enquanto vivermos aqui, ainda com a presença do pecado, vivendo o que a teologia chama do já e o ainda não, nós temos muita coisa para ser trabalhada. Muita coisa para ser tratada. E a gente pega aqui os discípulos que tiveram 3 anos caminhando com Jesus. Eu não consigo pensar muito assim, imaginar o Jesus físico. Mas eu imagino, Anderson, que era algo muito tremendo ouvir Jesus falar. Não é? Porque tem algumas pessoas que a gente escuta falar que a gente não quer que ela para nunca, né? O pastor Labiana é assim, eu sou apaixonada também pelo pastor Evaldo, a gente tem tanta gente que a gente gosta, que se eles falarem 2, 3 horas, a gente fica lá escutando. E eu fico imaginando o próprio Senhor falando. E não só falando, o Senhor treinando aquela turma, andando com eles, comendo com eles, indo tomar banho lá no rio com eles, né? No mar lá, na Galileia. Imagina, era um treinamento diário. Era um treinamento dia a dia, e dia a dia a gente conhece as pessoas, né? Eu falo assim, a gente sabe quando elas estão mal-humoradas, quando elas não estão, né? A gente tem várias oportunidades de ensinar ou de exortar e de sermos também, porque o dia a dia promove isso, não é assim? Então eles tiveram 3 anos, diz o texto, né? Que a gente sabe, 3 anos de treinamento. Não foi assim, ó, foi um negócio assim, ó, dia a dia. E aí Jesus morre. Peraí. Né? A gente sabe que
eles deixaram tudo. E esse texto nos diz o seguinte, que essa era... Quantas vezes já tinham aparecido para os discípulos? 2. 2 vezes. Então, pensa bem. Eles tiveram a graça de caminhar 3 anos com o Mestre. Ele é crucificado. Jesus diz que vai ser. Jesus diz que vai ressuscitar. E aqui eles estão na 3ª vez vendo Jesus. Significa que as 2 primeiras vezes, pelo menos na minha visão, ainda não foi suficiente para tirar do coração deles a incredulidade de qual seria a direção que Deus daria para a vida deles dali em diante. É interessante perceber que 2 vezes o Senhor aparece ao grupo dos discípulos. Aqui são 7, Jesus está aparecendo pela 3ª vez, mas eles ainda estão incrédulos quanto que foi mesmo que ele ensinou. Como é que nós vamos viver agora? Vamos voltar, vamos para a pesca. Esse que nos chamou para ser pescador de homem não vai estar, e agora? Mas gente, já tinham visto Jesus ressuscitado quantas vezes? 2 vezes. Eu não sei se você consegue. O texto diz que eles não reconhecem o Senhor. Do verso 1 ao verso 4 diz que Pedro, chama eles para pescar, eles vão, eles não pescam nada. E quando ele sai do barco, Jesus está na praia, fala com eles. Não, antes, isso foi depois, Eles estão ainda no mar, Desculpa aí atropelar, mas quando o texto diz que Jesus fala com eles, mas eles não o reconhecem. Eles só reconhecem depois do milagre. Mas o texto lá no verso 14 nos diz que já era a 3ª vez. Então eles já tinham visto 2 vezes o Cristo ressuscitado. Eu não sei vocês, mas isso me fala de incredulidade. Dá para a gente pensar, às vezes a gente lê o Êxodo e a gente pensa assim, peraí, como é que aquele povo, depois que viu Deus abrir o mar vermelho? Cá para nós, gente. Vamos imaginar, tem uma cena linda, daqueles filmes dos 10 mandamentos, em que a turma faz as paredes se abrindo do mar, e o povo passando. O povo viu, o povo passou, pisou em terra seca. E na primeira situaçãozinha que eles tiveram depois, eles estavam murmurando. Aí Deus mandou o que eles queriam, carne. Deus mandou água, mas o povo continuou murmurando. O povo continuou desacreditando. E é interessante que quando Deus manda o maná, Deus fala assim, que é para não ajuntar. A turma junta, gente. A turma junta o negócio. Aí você fala assim, como? Eu quando era mais jovem, como que essa turma ainda duvidou? Mas a gente também não é assim. O Senhor nos salva, nos transporta das trevas para a luz, faz milagres, a gente assiste o milagre o tempo inteiro, mas vem um problema, vem alguma coisa que a gente não entende, e a gente parece que perde o Deus. A gente não começa a reconhecer Deus onde Ele está. E quando Jesus fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iríamos transportar os montes. Jesus está nos dando um recado, não está? Dizendo assim, vocês não têm. Vocês não têm fé, vocês têm até que ganhar ela. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Quer dizer, até para crer a gente precisa dele. Mas essa turma tinha caminhado, tinha visto, tinha provado, tinha visto ele libertar, ele multiplicar os pães, ele ressuscitar o filho da viúva de Naim, libertar o gadareno, gente, curar leprosos, levantar aquele homem que desceram pelo telhado. Aquela história é fantástica. Eles tinham visto tudo isso, e eles tinham visto o Cristo ressuscitado, mas eles não o reconhecem. E eu penso, então, não sei, talvez você tenha uma outra ideia que tem a ver com a incredulidade. Tem a ver que nós somos tardos para crer em tudo que Ele nos ensinou. Lembra quando Ele está no caminho de Emaús com os discípulos? Ele diz, vocês que são tardos, para entender tudo que foi ensinado a vocês. E essa é a primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos, Que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração.
Porque o nosso coração, ele tem essa tendência de não olhar para aquilo que é o poder da ressurreição. O nosso coração tem uma tendência a desviar os olhos do poder da ressurreição para focar os olhos naquilo que nós precisamos fazer, nos problemas que nós estamos vivendo. E quando Pedro fala, vamos pescar, Pedro está preocupado, como é que ele vai comer? E ele não tinha nada mesmo para comer. E o texto diz que Jesus sabe disso e pergunta. Ele diz, não, nós não temos nada. Foram pescar e voltaram sem nada. E aí eles não reconhecem. Porque a incredulidade, ela faz isso com a gente. Ela faz com que a gente não veja onde Deus está. Eu penso, não sei se vocês concordam comigo, que o povo de Israel, ele não entrou na terra prometida por causa da desobediência, por causa da incredulidade. Eles não provaram do que Deus tinha, não chegaram rápido em Canaã, porque murmuravam na jornada. Mas agora, olhando para mim, tendo uma consciência um pouco mais velha, a gente fica mais consciente, né? A gente consegue fazer mais alta análise. Eu disse, Jesus, eu sou igualzinho. Eu vejo milagres, 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 mas quando acontece uma situação que eu não entendo, eu me perturbo. É possível que eu nem mais reconheça o Senhor. É possível que eu nem mais veja onde o Senhor está. E é muito joia, porque Jesus estava na praia, com tudo pronto para eles. Só que, sem reconhecer, como é que eles iam se alegrar? E essa é a primeira lição que eu queria pensar com os irmãos nesta noite. Como é que está? Como é que está o nosso coração diante daquilo que estamos vivendo? Porque senão nós vamos sempre ser campo missionário. Deus vai sempre estar fazendo alguma coisa por nós. A gente pouco será coração missionário, que divide, que se dá, que se doa, que distribui, que muda a agenda. Porque a gente não vai estar reconhecendo Ele em nada que a gente recebeu. A gente pode ter visto Ele 2 vezes depois da ressurreição. A gente está sem reconhecer que é Ele que está ali. Temos que tomar muito cuidado, porque o coração humano é assim. Se você tem alguma ideia de que você não é assim, eu digo, cuidado. Porque o coração humano é incrédulo. E essa é a primeira lição desse texto. Que a incredulidade nos impede de reconhecer o Senhor que está na praia das nossas vidas. E nós precisamos ficar atentos, porque o Senhor tem aparecido a nós. Amém? Amém, irmãos? Você tem visto? Você tem visto? O Senhor, a sua igreja, Ele tem aparecido. E nós temos que tomar cuidado para a gente não viver com isso. Começar a fazer como Pedro. Né? Deixar a ansiedade tomar pelo que as coisas da vida nos exigem. E começar a mudar os projetos. Deixar os de Deus para os nossos. Porque a gente não conseguiu ver Ele. Isso é muito sério, né? Mas os discípulos estão aqui. E a gente aprende também nesse texto que tem certas dores que a gente passa, e aqui a gente tem que compreender, né? Imagina, você deixa tudo para seguir alguém. Tudo. E aí, de repente, essa pessoa morre. Parece só 2 vezes e daí, né? Não vai ficar mais, não? Se você já perdeu alguém muito de perto, de casa, do dia a dia, você sabe o impacto que é o luto. O luto é um trem duro da gente passar. O luto, o divórcio, você está ali, você investe anos da sua vida com uma pessoa, acredita naquele casamento, e aquele casamento acaba. É luto também, para a psicologia é luto. E luto difícil de ser elaborado. E a gente vai ficando tão dolorido com essas dores, e das maiores dores que nós enfrentamos, o luto é considerada uma das maiores dores. E é possível que a gente esteja vivendo uma dor, às vezes, de um nível tão profundo, que nos impeça de ver o Senhor. Essa é uma outra questão que está aqui também. Não é só a incredulidade. É que a dor pode fomentar esse coração, pode
pode abastecer esse coração que é incrédulo, pode tornar ele mais incrédulo. Quando nós estamos muito doloridos com alguma coisa, por uma traição, por um luto, por uma coisa que a gente queria tanto que a gente perdeu, é possível que a dor nos tire a visão do Senhor, de tudo aquilo que Ele nos ensinou. Eu fui visitar um pastor que perdeu a esposa agora semana passada, retrasada. Ele estava vindo de Joviânia e estava de moto. E é assustador ver, gente. Quando ele marcou, né, como foi o acidente, o cara passou a faixa contínua, aquela amarela, né, que não pode, e bateu de frente com a moto dele. Ele estava segurando, né, no guidão, né, era o piloto, não teve... Ele machucou bastante, tudo, mas não quebrou nada. Mas a esposa foi lançada a 6 metros e morreu nos braços dele. E quando a gente chegou para visitar esse pastor, né, a gente nunca tem nada para dizer, eu já aprendi isso, né? Dá uma dica para vocês: nunca a gente tem nada para dizer para quem está enlutado. Não tenha medo, vai assim mesmo, vai em silêncio, escuta o que a pessoa tem que dizer, que você vai fazer um bem danado. Não é assim? As melhores pessoas que me consolaram foram as que me abraçaram. Os caras chegando dizendo coisas. E a gente chegou lá nesse espírito de ouvi-lo, né? E ele começou, ele estava dizendo que ele queria morrer, que ele queria ir para... Né? A dor era tão grande. E aí ele falava que queria morrer, depois dizia: oh, Jesus, me perdoa. Oh, Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito comigo. Depois ele lembrava da esposa e dizia: porque a dor faz isso. A dor é assim mesmo, né? E eu fui dizendo para a gente: está te entendendo, é que a gente entende mesmo, a dor faz isso. Eu já perdi um marido, então eu sei que é doloroso perder. E a dor tem esse poder, ainda mais uma dor quando ela não é muito explicada, né? Você fala assim, mas aquelas coisas assim que acontecem, você fala que muda a sua vida todinha. Meu marido foi assassinado na porta da minha casa, ele perdeu a esposa em segundos num acidente, e a gente fica tão atordoado com essas mudanças bruscas, e elas machucam tanto, levam tantos anos para aquilo ficar curado, né? Que é possível que a gente perca o Senhor de vista. E eles estão nesse momento. Vocês concordam comigo? Eles estão. Eles estão muito doloridos. Eles criam que Jesus, eles não estavam com a mentalidade que eles foram educados a vida inteira de que o Messias, né, traria libertação a Israel. Aí o Messias se entrega, né? E essa é a segunda lição que eu queria dizer aos irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado com o sofrimento. Eu não sei o que você vive, o que você passa, mas o sofrimento é sempre um problema. O sofrimento pode ser uma das maiores tentações que os cristãos vivem. Eu atualmente não estou atendendo muita gente, mas já atendi muitos pastores querendo deixar ministérios, arrebentados, líderes, aquelas pessoas joia que a gente gosta demais, porque estavam doloridos com uma perda, estavam machucados com alguma coisa que eles não compreenderam porque Deus permitiu, e aí eles perdem o Senhor na praia da vida deles. Então essa é a segunda coisa. Se você está vivendo uma dor que você não consegue controlar muito, né? Você precisa cuidar de como é que você está lidando com ela. Porque pode ser, né, que você não consiga reconhecer nem o Jesus na praia. Porque o Jesus estava lá na praia para dar a Pedro e aos discípulos o que eles precisavam naquela noite. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor estava naquela praia para dar a Pedro e aos outros discípulos o que eles precisavam naquele momento. E essa é a terceira lição que eu gosto nesse texto. Porque se sou eu ia chegar dando bronca. Você não ia, não? Vocês me abandonaram, como é que vocês fizeram isso comigo, né? Vocês me deixaram. Eu ia chegar dando bronca. Com Pedro, então, a nossa conversa é particular mais dura. Mas Jesus não. Eles não sabem quem eles são, sabe como eles estão. E aí Jesus pergunta para eles: vocês têm aí alguma coisa para vocês comer? Aí ele fala: nada, Senhor, nós não temos nada. E aí Jesus manda eles voltar para o barco e lançar a rede do lado
direito. E é interessante que até aí eles não tinham reconhecido. E aí eu fico pensando, por que eles obedeceram, né, Augusto? Estão lá cansados de pescar, um que eles não reconheceram, foram lá, manda eles jogar, eles jogam, eles vão, parece que eles estão meio no automático, você não dá a impressão de que eles estão assim meio no automático? Mas eles vão. É tipo assim, já não temos nada para perder, né? Não sabemos para onde nós vamos, já não pescamos, não sei. Mas a sensação que eu fico... Nesse texto, não, ainda ele não tinha entendido. Não, pode ir lá. Lá no verso 6, depois que Jesus manda lançar a rede, que João então reconhece, quando eles pegam muito peixe, aí ele reconhece. João reconhece primeiro, é depois. Por isso que eu acho engraçado, é como se eles estivessem muito descrente. Aí alguém chega com uma ideia e fala, então vamos tentar mais isso. Porque eles não tinham reconhecido, né? E aí quando o Senhor faz o milagre, né? Que eles já tinham conhecido, porque Jesus já tinha feito esse milagre no início, quando chama por eles, quando chama Pedro de uma maneira muito exclusiva, né? Aí vem a lembrança, né? Vem a lembrança. E aí eu queria pensar, que coisa linda, gente, presta atenção que Deus sabe de a gente. Deus sabe das nossas dores, das nossas incredulidades. Deus sabe que muitas vezes a gente está na jornada e a gente não consegue reconhecer onde é que Ele está. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que vem para nos servir. Já pensou nisso, Augusto? Que no dia que você está mais dolorido, no dia que você está sem direção, porque você não compreendeu a direção, Ele vem para onde você estava lá na praia. E Ele não vem para te dar bronca, Ele não vem para te acusar, mas Ele vem para te servir. E te servir naquilo que você precisa. Olha que coisa linda, eu acho lindo esse texto, quando Jesus diz para eles, filhos, vocês têm algo para comer? Eles respondem que não, Ele então manda lançar a rede, e eles vão e pescam. Só depois eles reconhecem. Jesus chegou para servir eles. Essa é a beleza de servir a Jesus. Por isso que é muito grande o 2 ou 3 em nome dele. Porque nós servimos um Deus que serve, não é? E eu quero afirmar que eu acredito que ainda lava os nossos pés, ainda hoje. Porque a Bíblia diz que Ele está diante do Pai e Ele intercede por nós, porque Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas fraquezas, e Ele sabe que sem a nossa intercessão não tem caminho para nós. Nós vamos empacar na dor, nós vamos empacar naquilo que a vida trouxer e que a gente não conseguir compreender. A gente vai ficar empacado na dor. O nosso Deus que nos chamou sabe disso. E no dia de mais dor que a gente passa, Ele chega com uma palavra clara de direção para nós. Amém, irmãos? Amém? Você já experimentou isso quantas vezes? Quantas vezes? Eu fico brincando às vezes com Orlando, depois que eu sempre assisti muito milagre. Eu creio em milagre, eu oro por milagre e acredito neles. Mas depois que eu fui para o Pronas, parece que o milagre acontece todo dia. Porque quando não é na minha vida, é na vida dos meus irmãos. É o milagre da casa do Paulo, é o milagre de querência, é o milagre de um convertendo, de gente querendo ouvir o evangelho, é milagre, de missionário vindo, missionário indo embora, é milagre. E é maravilhoso pensar que é assim, porque o nosso Deus é servo mesmo, foi servo da gente, e continua sendo servo da gente, para que a gente possa ficar curado, para a gente cumprir as missões dele. Que lembra, eu comecei dizendo que a gente é tanto um coração, de paciência com os irmãos, com a gente mesmo, mas o texto diz que Ele chega. E o que Jesus quer trabalhar? Na minha percepção aqui, Jesus quer trabalhar com eles a confiança
de que Ele é um Deus que sempre veio ao encontro. Ele vai sempre vir. E nunca haverá uma necessidade minha e sua que não será suprida. Amém, queridos? É assim, é Ele que disse. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ele que nos supre. E mesmo sem os discípulos o reconhecer, Ele o serve. E é assim conosco também. Às vezes a gente está longe. Mas Jesus está ali. Está nos servindo. Esperando. Trabalhando no nosso campo, que é o nosso coração. Né? Para que a gente de fato entenda. E se torne, né, missionário como Ele quer. A quarta lição que eu acho legal é que aqui a gente vê que quando Jesus faz o milagre dos pães, faz o milagre dos peixes aqui, Jesus evoca uma lembrança, né? É um Deus didático, né? Um Deus que aproveita as nossas próprias experiências. Um Deus que sabe como trabalhar com a gente. Às vezes a gente está diante de um desafio. Eu oro muito quando atendo paciente, quando estou conversando com os irmãos que querem falar ou algum aconselhamento. Porque só tem um que conhece de fato e que sabe de fato como suprir a gente, que é Jesus. Não tem outro, né? E aqui a gente vê que Jesus se encontra com os discípulos sabendo exatamente como eles estão. Sabendo exatamente o que eles precisam. E chega servindo eles para que eles retomem a confiança. Para que eles se lembrem de tudo que ele já fez. E para que eles possam voltar a se alegrar de novo. Esse é o trabalho de Jesus. Na minha visão aqui com os discípulos. Porque eles estão cansados, né? E uma outra lição que eu gosto nesse texto, quando Jesus faz a multiplicação dos peixes, dos pães, mas na verdade é a pesca dos peixes, né? Mas quando Jesus, quando ele manda lançar a rede à direita, né? E eles pescam, Jesus já está na praia. E a Bíblia diz que ele fez uma fogueira e já tinha o que lá? Ele já tinha feito um milagre, né? Tinha pão e tinha peixe. E aí Jesus, quando eles descem, eu tenho a impressão que ele falou com Pedro, porque o texto fala que Pedro que pulou, né? Para falar em direção dele, quando escutou que era ele, os outros vêm arrastando o barco, mas Pedro vai à frente. Então eu tenho a impressão que ele fala com Pedro. Traga aí alguns peixes. E aqui é fantástico, porque esse povo precisava de um milagre, porque eles precisavam comer, né? E Jesus não só faz o milagre, mas faz o milagre a tal ponto que eles têm como participar daquela refeição, trazer do milagre que eles receberam naquela refeição. Já pensou nisso? Que Jesus multiplica aqueles peixes. Antes não era nada, agora Jesus faz ser muitos. Jesus já tinha o que eles precisavam na praia, mas aí Jesus dá o milagre, mas diz para eles, agora você pode trazer dos peixes de vocês. Ele alimenta aquele povo com seu milagre e deixa com que o milagre que eles recebem, eles possam participar junto com Jesus. Você não tem a impressão que é assim que Jesus faz o tempo todo com você? Ele te salva, Ele te liberta, Ele te guarda do inimigo, Ele responde às suas orações, Ele te sustenta financeiramente, Ele te sustenta com saúde, Ele te faz um milagre. E Ele te convida para que você traga do milagre que Ele já fez na sua vida, para se sentar com Ele e se alimentar com Ele. É muito gostoso pensar na maneira como Jesus está trabalhando com os discípulos. Jesus está aqui restaurando neles um monte de coisa, um monte de concepções, de esperança que eles tinham perdido ao longo do caminho. Porque eles estão pensando que agora tem que seguir sozinhos. E agora? Esse mestre aparece e some. E nós, como nós vamos ficar aqui? Aí Jesus vai com toda essa didática.
E vai mostrando para eles uma coisa que nós não podemos esquecer, queridos, que tudo já está pronto. Amém? E até aquilo que nós precisamos trazer para a gente participar junto com Jesus, Ele mesmo vai suprir nas nossas vidas. Ele faz um milagre para que a gente possa trazer um milagre, para a gente ceiar com Ele. É o Deus que faz milagre para que a gente possa participar de uma intimidade, de uma relação com Ele. É assim na vida dos crentes. É assim na vida daquele que acredita nele. E aí os discípulos ficam em silêncio, né? Eu fico imaginando, tem momentos que a gente não precisa de palavras, né? Ele está lá, pão e peixe, né? Eles trazem os peixes, ninguém fala. Todo mundo sabe que ele está lá. Ninguém precisa anunciar. Tem momento que palavras não significam nada, né? E ali faz sentido eles ficarem em silêncio. Ele estava lá novamente. E aí, o final do texto, que até aqui Jesus trabalha com os discípulos, né? Para eles tomarem cuidado em reconhecê-lo, em entender os milagres, em entender que ele continua servindo eles, para que eles possam trazer do milagre deles para a intimidade, para a relação com Jesus. Mas agora ele precisa tratar com Pedro. Ele precisa restaurar Pedro. Eu não sei vocês como vocês pensam, mas dos discípulos, certamente eram que estavam mais arrebentados. Porque todos correram, né? A Bíblia diz, ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Era cumprimento das Escrituras. Ele ser abandonado por todos. Agora Pedro acreditava que ele jamais faria isso, né? Acreditava nele, na força dele, né? E vamos pensar, gente, ele tinha deixado tudo mesmo. Não, Anderson, você deixa tudo. Jesus fala assim para ele, olha, segue-me. Ele deixa o barco, deixa tudo e vai. E ele vai. Pedro acreditou naquilo que ele estava fazendo ali com o Senhor. Ele ficou 3 anos ali, ele acreditava. Quando ele falou para o Senhor que, né, o Senhor daria a minha própria vida, ele acreditava naquilo. Então aquela experiência que Pedro passa é para ele mesmo, né? É para ele perceber que ele não tem nada para dar, nada para oferecer, que quem é que nos dá para oferecer é o próprio Deus, né? É isso que Jesus está ensinando. Mas Pedro está ferido. Você já ficou ferido com você? Sabe um pecado que você comete, aí você pede perdão, aí você comete ele de novo, aí você comete ele de novo, e você vai ficando ferido com você, de repente você nem acredita mais em você. No consultório, quando eu atendo, a coisa mais difícil de tratar é gente que não se perdoa. Às vezes é mais fácil perdoar os outros, mas a gente dá perdão para a gente mesmo, porque é como se a gente ferisse a confiança interna de nós conosco mesmo. E se eu perco uma segurança interna, eu fico não fica numa consonância psicológica, há uma quebra. Quer dizer, eu penso uma coisa, mas faço outra. Então eu fico desconfiado de mim mesmo. E restaurar isso, falando só do ponto psicológico, pensando no Pedro só do ponto psicológico, é uma caminhada de muito tempo. Dependendo da pessoa, é muitos anos de psicoterapia. Então o Senhor sabia que Pedro estava muito ferido com ele mesmo, né? O Senhor sabia que ele ia trair, né? Ele sabia, ele profetizou tudo. Ele não estava aqui decepcionado com Pedro, né? Ele não fala 3 vezes com Pedro para jogar na cara, não é? Ele fala 3 vezes com Pedro para dar a Pedro a convicção que a quantidade de vezes que Pedro traiu era a quantidade de vezes que ele estava perdoando Pedro para que Pedro cumprisse o propósito que ele tinha na vida dele. E Pedro trai 3 vezes, e Jesus pergunta 3 vezes sobre o amor dele, né? Ele fica meio triste na 3ª vez, mas ele entende que o que o Senhor está fazendo ali é restaurando ele. E eu queria terminar esse tempo pensando nisso, né? Às vezes a gente está vivendo com algum pecado, alguma luta, alguma coisa que a gente está decepcionado com a gente mesmo. Se você está assim, né? Saiba que o Senhor é o mesmo, né? A gente muda, a gente peca, a gente às vezes pega uns atalhos,
mas aquele que nos chamou há de completar a boa obra até o dia de Cristo Jesus. Aquele que nos chamou vai cumprir todo o propósito dele na nossa vida. Amém, queridos? Amém? Olha que coisa fantástica. E ele vem tratando com Pedro, com os discípulos. Aqui ele trata pessoalmente com Pedro, né? Ele chama Pedro, fala o que vai acontecer com Pedro. Mas quando ele termina o texto, ele diz: siga-me. Ele não está lá para acusar, ele não está lá para ser peso ainda mais para Pedro, mas ele está lá para dizer para Pedro: olha, eu não mudei o projeto. Se levanta, vai pastorear as minhas ovelhas. Porque ele tinha chamado Pedro para ser pescador de homens, e ele não tinha mudado o projeto para Pedro. É fantástico. É fantástico pensar num Deus que nos ama ao ponto de ter paciência, de nos salvar, morrer na cruz, nos libertar das trevas, nos levar para o reino de amor. Mas nesse reino, sabendo quem nós somos, ele caminha com a gente. Ele sabe como nós somos, ele sabe do nosso coração, ele sabe o que a dor, que o pecado trouxe muitas dores. Ele sabe que a gente tem essas coisas, elas são realidades nossas nesse planeta, mas aquilo que o Senhor nos chamou, ele vai completar na nossa vida. Amém, queridos? Só tem uma coisa, queridos, que é lindo e vem em Pedro, que quando Pedro escuta que é o Senhor, Pedro se lança para a direção que o Senhor está. E a minha pergunta nessa noite aos irmãos é: como você está diante daquilo que você está ferido com você mesmo? Você está se lançando para Deus como Pedro, indo na direção de Jesus, deixando Jesus falar, montar a mesa para que você coma, deixando Jesus te perguntar as coisas, deixando Jesus te confrontar para que você novamente tome a estrada de novo? Ou você está fugindo? Normalmente, pessoas que estão em pecados tendem a fugir. E às vezes de vir para a igreja. É assim. Elas não oram. Se elas vêm, elas não oram. Elas começam a fugir. Você tenta conversar com elas, elas não te atendem. A gente que fica líder de igreja fica até engraçado. A gente que foge da gente de um jeito. Quem somos nós, né? Mas foge, porque sabe que a gente vai perguntar: o que aconteceu com você? Que a gente pergunta mesmo, né? Mas Pedro não. Pedro, quando escuta que é o Senhor, ele corre para Deus. Ele vai para a direção de Deus. Eu imagino que ele lembrou daquele dia que Jesus falou, que ele pergunta: Jesus, quantas vezes que nós temos que perdoar um irmão? Ah, Jesus falou 70 vezes 7. E Pedro acha impossível, né? Mas ele diz: os impossíveis, né? Não tem nada impossível para Deus. Olha que lindo. Eu tenho certeza que Pedro, não sei, ele só foi na direção porque ele tinha certeza do perdão. Ele tinha convivido com aquele mestre amoroso. Ele tinha visto tanta coisa acontecer. Ele tinha visto a misericórdia dele com tanta gente. Ele tinha profetizado, ele estava com a razão, aquele mestre estava com a razão. Era difícil de admitir, era difícil de olhar para ele de novo, né? Estava envergonhado, o pecado nos envergonha mesmo. As nossas traições ao Senhor nos envergonha. E a gente está sempre traindo o Senhor em alguma coisa, não é verdade? Não sei vocês, mas às vezes eu me sinto traindo a Deus, mesmo na intenção de fazer o certo. Eu nunca vou me esquecer, eu já contei isso a vocês, mas isso me impacta de uma forma quando nós estamos muito preocupados com o crescimento da igreja em Pontalina, e Deus falou por Orlando, num dia que a gente estava orando, e Deus falou por Orlando: vocês estão preocupados com números, mas eu quero que vocês se preocupem em amar as pessoas em Pontalina. A gente estava orando, querendo que a igreja crescesse, que o Senhor conhecesse. E eu falei: meu Deus, a gente achou que estava no caminho. Não, a gente estava tão preocupado com a coisa tomar uma forma, a gente queria que a igreja rompesse. Não tem nada de errado com isso, mas a gente estava traindo o Senhor de certa forma. Vocês concordam? Quando a gente queria apenas um número, uma forma. O chamado era para amar. O chamado é para amar as ovelhas, é para pastorear elas, onde elas estiverem. E aquela palavra me
Me envergonhou. Eu sempre que eu vou orar sobre crescimento de igreja, e eu oro muito porque a igreja cresce aqui, em Querência, em Pontalina, eu oro muito. Mas eu tenho dito, Deus, não me deixe esquecer que o que nós precisamos é amar. É o amor que é poderoso, não é? A gente vai vendo Jesus servindo homens que o traem, Jesus servindo homens que são incrédulos, Jesus servindo homens que não reconhecem na praia, Jesus servindo e não desistindo deles. A gente fica constrangido com Deus que ama desse jeito. Eu fico. Não mereço, a gente sabe que não merece, a gente não tem dignidade, mas louvado e engrandecido seja o nome dele, porque ele conquista na cruz do Calvário essa dignidade para nós. É ele, é nele. E a ordem para seguir a Jesus só é cumprida, gente, quando a gente vai entendendo esse movimento de Deus aqui com os discípulos. Quando a gente vai reconhecendo Deus no caminho, quando a gente vai reconhecendo os milagres, que tudo já está pronto. Acho legal quando falta o pão e Jesus agradece, pega o lanche do menino lá que dá os pães e peixes para ele, e Jesus não faz aquela oração de poder. Jesus, Pai, obrigada. Porque ele sabia, estava tudo pronto, e é assim mesmo, está tudo pronto. O nosso trabalho é ir para pastorear esse povo, é seguir os seus passos. E esse é o projeto, eu penso, o grande projeto. E o grande desejo de Deus, eu penso nessa noite comigo e com os irmãos, é que a gente, todos os dias, como Pedro, a gente se lance na direção dele. A gente se lance. A gente reconheça ele na nossa jornada. A gente vê ele, porque os milagres estão prontos, estão feitos, estão aí. Mas que a gente reconheça ele. Que seja assim comigo e que seja assim com os irmãos. É um Deus que não desiste de você. Irmãos, é tão gostoso pensar que com Deus a gente sempre pode começar. A dona Elvina conta uma história, essa semana a gente juntas, ela falou assim, gente, como eu podia? Deus me chamou aos 40 anos, ela me contando. E eu vim aos 67. E ela falou, com certo pesar, eu teria feito tanta coisa, eu teria ganhado tanta gente, eu teria ido a tantos lugares, eu teria aprendido, ela estava lamentando, sabe, muito, e eu disse, pensando nessa palavra, disse dona Elvina, agora é o tempo, pastorei as ovelhas. O Senhor te dá a oportunidade, você escutou essa voz, você veio para cá, mesmo com essa idade, serve com um coração que vocês não têm noção. Ela tem sido muito importante para mim na base, muito mesmo, parceirona, aquela mulher de oração, sabe? É uma choradeira, acho que o povo pensa que tem uns 20 pessoas orando. É o Dona Elvina naquele poder, naquele movimento de Deus, sabe? Eu falei para ela, você acredita? Deus não mudou o projeto com você, e o restante de vida que você tem, você vai ver muita coisa acontecendo para a glória de Deus, porque você correu em direção dele. E quando a gente corre em direção de Deus, não tem jeito. O caminho é da restauração. O caminho é de nós encontrarmos de novo a rota, de nós entendermos a nossa vocação, de nós compreendermos para onde é que nós temos que ir. E aí Jesus diz, siga-me. E a gente pega Pedro, não fugindo mais, não, os discípulos não fogem mais, Jesus manda eles lá para Jerusalém, e eles vão. Jesus não diz quando que vai descer o Espírito, manda eles ir lá e esperar. E eles estão lá. Eles já tinham compreendido que o Senhor ia cumprir todo o propósito que tinha dito que iria cumprir. E aí eles se tornam quem eles são, até hoje para nós, os 12, os 11, depois veio mais Paulo, Mas aí eles se tornam a base dessa igreja que nós também queremos expandir. Homens como eu e você. Homens que têm tanta coisa para ser trabalhada, tratada, mas que o Senhor não desiste. Que o Senhor não desiste. Graças a Deus por isso. E eu queria terminar dizendo aos irmãos, se animem, Se animem, porque há muita coisa e já está tudo para a gente fazer. E já está tudo pronto. Os milagres que nós precisamos já estão feitos. E com esses milagres que nós recebemos, nós vamos partilhar de muita intimidade, de muito partir de pão e peixe com Jesus.
Só não deixe de correr para Ele. Essa visão de Pedro no barco, correndo na direção dele, é linda. Mesmo ferido com ele, mesmo pecador, mesmo envergonhado, ele sabia. Para mim, ele sabia que ele ia encontrar o abraço. E não tenha dúvida, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Jesus maravilhoso, que nos dá uma missão grandiosa, de anunciar ao mundo, né? De ganhar, de pastorear aqueles as quais Ele elegeu para Ele mesmo. Amém? Que o Senhor me ajude, que o Senhor os ajude, que o Senhor ajude a igreja onde estiver, no nome do Senhor Jesus. Amém.